1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Verso 21, 22, 23, 24. Capítulo 5, verso 21 até o 24 de 1 Timóteo, repetindo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21 até o 24. Conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidades. Se a igreja quiser acompanhar, ajudar também pode, no versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, observa-te a ti mesmo. Não bebas mais água só. Beba água sim, mas não água só, né? Mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 24, para terminar, pode ler? Os pecados de alguns homens são diversos, precedentes do juízo, mas em alguns manifestam-se depois. Amém. Uma rápida palavra, simplesmente pegamos os pontos principais, um pequeno esboço, né? Ou pequenas divisões do texto. Vai nos dizer como é importante algumas coisas que Paulo falou para Timóteo. E essas coisas que ele disse aqui todas, ele fala no versículo 21, guarde estas coisas. Guarde essas coisas. Que coisas são essas? São as coisas mencionadas no texto. É como se tivesse juntado tudo num pacote só, falado algumas coisas e isso no final. Guarde estas coisas. Que coisas são essas? Observando o contexto, que eles chamam de contexto imediato, porque o contexto que está mais próximo chama-se de contexto imediato. Quando você vai socorrer algo mais longe, chama-se de contexto remoto. O contexto é a parte que fica antes do verso e depois do verso que você lê. E quando Paulo diz aqui para Timóteo, guarda essas coisas sim estão nesse texto que eu li. Faremos uma rápida divisão, porque trabalhamos tudo, só para considerar o texto. Ele aqui, as primeiras coisas, ele é mencionado no versículo 17 e 18, quando ele falou que os presbíteros da igreja, ou pastores, aqueles que lidam com a palavra, devem ser tratados com dupla honra. Nesse caso, pode ser a honra espiritual e a honra monetária. Isso confirmando o versículo 18. Os dois versículos estão interligados. Paulo está concedendo que Timóteo deveria tratar os obreiros, os presbíteros ou pastores com essa dupla honra. Também deveriam receber também a ajuda financeira. Isso está provando, porque muitos acham que
o pastor não pode ganhar, que não é bíblico, tal, que tem que fazer tudo de graça. Alguém cita o texto assim, dar de graça, vai de graça receber, e alguém vai nesse texto. Esse texto vai de graça receber, quer dizer que com respeito às curas, quando alguém ora para alguém é curado. É um caso à parte. Agora, está ficou claro aqui que Paulo tirar para Zé Timóteo que os presbíteros deveriam receber essa ajuda financeira. Então, aqui, o primeiro conceito que Paulo dá para Timóteo é com respeito a considerar a parte material espiritual dos obreiros. Isso é considerar o pastor da igreja, considerar o presbítero, que quase está no mesmo bojo aqui, segundo alguns ensinadores. E o verso 19 e 20 fala sobre como é tratar de alguns erros dos presbíteros, ensina como é corrigir alguns erros dos presbíteros. Isso está mencionado no verso 19 e 20. Hoje eu não vou ler, se alguém quer o histórico em casa. Então, segundo conselho seria verso 19 e 20. Terceiro conselho, verso 22, passando rápido, para pegar os pontos principais. Terceiro conselho é o verso 22: ninguém ponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo agora dizendo para Timóteo para conservar ele mesmo puro, e nesse caso, Timóteo não deveria colocar alguns obreiros precipitadamente. Deveria observá-lo bem, as qualidades, e nesse caso, só assim, depois de uma boa observação, Timóteo poderia escolher um obreiro para a igreja. Em outras palavras, em outros textos, fala que o diácono pode ser neófito, ou então justamente presbítero, quer dizer, não pode ser de pouca experiência. Sendo assim, deveria ter uma boa observação, sendo assim aprovado, para depois levar a essa função. Então não impõe, não consagra precipitadamente, não põe as mãos, não consagra assim precipitadamente. Agora o outro conceito, o verso 24, não vou muito falar, fala sobre os pecados que manifesta mais rápido, e alguns pecados que manifesta depois. Hoje não vou mencionar. Mas o conceito do verso 23 fala assim: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho. Alguém, quando fala vinho na Bíblia, ele quer dizer que pode tomar vinho, porque Paulo mandou tomar vinho. Os alunos, Paulo falou de Timóteo tomar vinho. Primeira razão é uma parte medicinal. Eu observo também aqui o cuidado de Paulo com Timóteo. Timóteo, você faz isso, faz aquilo, considera seus obreiros e tal, não leva ele a presbitério de qualquer maneira, mas Paulo lembrou da doença. Eu achei interessante, pastor. Paulo lembrou da doença de Timóteo nesse conselho. Rapaz, você está bem cuidado, meu filho, você vai não tomar água só, mas um pouco de vinho, por causa do fome. Quer dizer, nesse caso, ele considerou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa da enfermidade. A doença de Timóteo, como parte medicinal. Rapidamente aqui, vou matar, acaba certo. O moço vai cair da janela. Aquele que acha que está o vale, então é mesmo. Vai cair, não tem janela. Então, algumas coisas que temos que observar. Primeiro, você observa se existe dois tipos de vinho: o vinho fresco e o vinho na hora. Alguns acham que não, porque alguns parece que vão dar tomar um vizinho, mas ele gosta um pouquinho. Observando alguns documentos, hoje não vou falar, que vai ficar difícil para entender, muita história, eu acredito que quer jogar história, fica mais fácil para entender. Alguns documentos provam que existia um vinho feito na hora, era chamado vinho, e aquele não era fermentado. Nesse caso, Paulo, porque ele falava contra a bebedeira, embriaguez, Jesus também falou,
Ele não considerou Timóteo tomar de vinho embriagante, mas o suco de uva espremido na hora, como se fosse a suco da Santa Ceia. E também, além de ser suco de uva e não embriagante, fresco, é para servir para Timóteo como para a saúde. Outro fato interessante, curioso, que a gente aprende, é que Timóteo, além de ter problema no estômago, você sabe o que é problema no estômago? Qualquer coisa que faz que seja ácida, provoca mais. Portanto, quem tomar um remédio para dor, você tomar uma comida, sempre o médico manda tomar depois da comida. E o estômago já tem um problema e o remédio dele, sendo um pouco ácido, prejudica o estômago. Aí Paulo então um pouco de vinho. Então, não é um vinho embriagante. Para arrematar aqui, outro fato interessante, curioso. Hoje também fiquei curioso. Quanto mais você lê, mais curioso você fica. Você não aprende tudo, você quer possa aprender tudo isso, não. Tem que aprender cada dia. Um fato curioso, segundo alguns estudiosos, é que Éfeso, a água de Éfeso, ela não tinha um tipo, vou chamar o alcalino, a cloroalcalina. Ela não era uma água muito boa, principalmente tinha um problema no estômago. E ao tomar essa água, Paulo falou assim: não toma água só. Porque a água só ainda mais que tinha um problema nessa água. Era uma água que tinha um tipo de acidez, provocava um pouco o estômago de Timóteo. Sendo assim, Timóteo falou: então você não toma água só. Porque a água só vai piorar mais. Toma água, mas toma um pouco de vinho. Eu acho maravilhoso, não é só a parte teológica, eu acho que sabe mais bonito? É o cuidado com a saúde de Timóteo. Então, Paulo tinha cuidado com Timóteo e com a igreja, no sentido espiritual, mas também no sentido espiritual. É isso que João escreve em sua carta para o presbítero. Me fugiu agora, terceira João parece. Desejo que estiver bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai atuar um presbítero Gaio, lembrei agora. Presbítero Gaio. Quer dizer, veja aí João também desejando saúde para o presbítero Gaio. Se fosse falar mais, eu poderia dizer assim: o que devemos guardar? Paulo remata aqui: guarde essas coisas. Muitas coisas que aprendemos a guardar, porém, isso depois também, depois do pastor, desculpa aí, tá? Amém?